Por trás dos sorrisos, dos flashes e dos vídeos perfeitos nas redes sociais, existem histórias que o público raramente conhece. Histórias que se passam nos bastidores, longe das câmeras, onde a verdade nem sempre é tão bonita quanto as postagens parecem mostrar. E foi exatamente isso que aconteceu na última semana, durante um evento que reuniu a família de um dos nomes mais amados da música sertaneja, Leonardo. O evento, organizado para celebrar o lançamento de um novo projeto beneficente, contava com a presença de toda a família, de Poliana Rocha, esposa de Leonardo, a Zé Felipe e sua esposa, Virgínia Fonseca. O ambiente era de festa, com imprensa, convidados e fãs ansiosos por um momento de união e alegria. Mas, segundo fontes próximas, bastou uma conversa reservada para que o clima mudasse completamente. Tudo começou ainda no camarim, poucos minutos antes do evento começar. Poliana, como de costume, estava revisando os últimos detalhes da produção, enquanto Virgínia se preparava para as gravações que fariam parte do vlog que publicaria em seu canal. Entre maquiagens, figurinos e câmeras, o clima era leve, até que um comentário aparentemente simples serviu de estopim para algo maior. Uma das produtoras perguntou se as gravações da família poderiam ser feitas durante todo o evento. Foi quando Poliana, com seu jeito calmo, mas direto, respondeu que talvez fosse melhor diminuir um pouco a exposição naquele momento, já que se tratava de uma ação beneficente e não de um conteúdo comercial. Virgínia, que sempre leva sua equipe para registrar os momentos em família, pareceu não gostar do tom da observação. Mas é só mostrar um pouco, nada demais. As pessoas gostam de ver isso, disse Virgínia, mantendo um sorriso discreto, mas visivelmente incomodada. Eu sei, querida, mas nem tudo precisa ser mostrado. Às vezes é bom guardar certos momentos só pra gente, respondeu Poliana, de forma serena. A resposta soou como uma crítica velada, e foi aí que o ambiente começou a ficar tenso. Virgínia desviou o olhar, tentando não demonstrar irritação, mas bastava ver o brilho diferente em seus olhos para perceber que algo havia mudado. Leonardo, que havia acabado de entrar no camarim, percebeu o clima no ar e tentou amenizar. Vocês duas são as estrelas da casa, hein? Vamos sorrir, o povo lá fora está esperando. Brincou, tentando quebrar o gelo. Mas o sorriso de Poliana não foi o mesmo, e o de Virgínia, por sua vez, parecia mais um reflexo do desconforto do que da alegria. Minutos depois, enquanto todos se dirigiam ao palco, testemunhas afirmam que Virgínia se afastou discretamente de Poliana. Ela manteve distância durante boa parte do evento, evitando cruzar olhares diretos. A imprensa, atenta como sempre, notou que as duas mal apareceram lado a lado, algo raro, já que normalmente elas são vistas trocando abraços e sorrisos em público. Mas o verdadeiro confronto aconteceria depois, longe das câmeras e das luzes. Assim que o evento terminou, já nos bastidores, Virgínia teria chamado Poliana para uma conversa em particular. O que era para ser uma troca de palavras rápidas se transformou em uma discussão que deixou a equipe em silêncio. Segundo uma fonte próxima à família, Virgínia começou o diálogo com a voz baixa, tentando esclarecer o mal-entendido. Eu sei que você só quis ajudar, mas às vezes parece que você não confia em como eu conduzo as coisas, teria dito ela com os olhos marejados. Poliana, por sua vez, respondeu com firmeza. Não é sobre confiança, é sobre limites. Eu sei o quanto a exposição faz parte do seu trabalho, mas há momentos que pedem mais discrição. Isso também protege vocês. O tom subiu aos poucos. Virgínia, conhecida por sua personalidade forte, rebateu com emoção. Mas eu sempre fiz tudo com amor. As pessoas se inspiram na nossa família. Não é justo parecer que eu só penso em mídia. Poliana respirou fundo antes de responder. Eu sei que seu coração é bom, Virgínia, mas às vezes a linha entre o amor e o excesso é muito fina. E nem sempre quem está de fora entende a diferença. As palavras ecoaram pelo camarim e por alguns segundos ninguém ousou interromper. Leonardo, que havia voltado para buscar o celular esquecido, acabou presenciando o momento e parou na porta sem dizer uma palavra. Ele apenas observou, com o semblante sério e preocupado. Para quem conhece Poliana, sabe que ela raramente perde o controle. Ela prefere conversar, acalmar, entender. Mas dessa vez havia algo diferente. Talvez cansaço, talvez frustração acumulada.
O fato é que, por um breve momento, o tom de voz subiu mais do que o normal. Virgínia, eu só quero que você perceba que sua vida não precisa estar o tempo todo diante das câmeras. Às vezes, o silêncio também ensina. Mas é o meu trabalho, Poliana. É o que me sustenta, o que sustenta meus funcionários. Eu não posso simplesmente parar de mostrar. O embate de visões, uma mais tradicional, outra moderna, refletia muito mais do que um simples desentendimento. Era o choque entre duas gerações, dois modos de enxergar a fama e a privacidade. Para Poliana, a exposição constante representa vulnerabilidade. Para Virgínia, representa conexão. Depois de alguns segundos de silêncio, Leonardo finalmente se aproximou. Chega, meninas. Vocês sabem que o público lá fora não perdoa. Se alguém ouve metade disso, vira tempestade. Disse, com a voz firme, mas sem levantar o tom. Ambas se calaram. Virgínia respirou fundo. Olhou para Poliana e murmurou desculpa se te ofendi antes de sair discretamente. Poliana permaneceu parada por um instante, olhando para o espelho diante dela, onde as luzes de camarim ainda brilhavam. O reflexo mostrava uma mulher forte, mas visivelmente abalada. Leonardo colocou a mão no ombro dela. Você fez o que achou certo, mas lembra, às vezes, até o certo machuca quem não entende o motivo. A noite terminou, e para o público, nada havia acontecido. As redes sociais continuaram cheias de fotos, legendas felizes e vídeos divertidos. Mas para quem estava ali, a energia era outra. Aquele episódio marcou o início de um distanciamento discreto, quase imperceptível, mas real. Dias depois, seguidores começaram a notar que Virgínia e Poliana apareciam menos juntas nas postagens. Pequenos gestos, como a ausência de curtidas em certas fotos, começaram a gerar especulações. E, como sempre, o público não demorou a criar teorias. Alguns diziam que a relação entre sogra e nora havia esfriado por diferenças de opinião. Outros acreditavam que era apenas uma fase, algo natural entre pessoas de personalidade forte. Mas o que ninguém sabia é que nos bastidores, Leonardo tentava reaproximar as duas, temendo que a distância entre elas começasse a afetar também o clima familiar. Em uma conversa reservada com amigos próximos, Leonardo chegou a comentar que a fama é como um fogo, ilumina, mas também queima quem chega perto demais. Ele sabia que tanto Poliana quanto Virgínia eram mulheres de caráter forte e intenções boas, mas a convivência sob o olhar constante do público tornava qualquer mal-entendido muito maior do que realmente era. Enquanto isso, Virgínia, em silêncio, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Em uma de suas gravações mais recentes, sem citar nomes, ela chegou a desabafar com o público. Às vezes, as pessoas acham que sabem o que é melhor para você, mas só você sabe o quanto lutou para chegar até aqui. E tudo bem, a gente aprende ouvindo, mesmo que doa. Para muitos fãs, a frase passou despercebida. Para quem sabia da história, foi impossível não fazer a conexão. Mas a história ainda estava longe de acabar. Nos dias que se seguiram ao evento, o silêncio tomou conta da casa. Poliana, sempre ativa nas redes, passou a postar apenas conteúdos neutros, mensagens de fé, frases de reflexão e registros do dia a dia com Leonardo. Já Virgínia manteve sua rotina digital, gravando vídeos, interagindo com os fãs e fingindo que tudo estava normal. Mas quem conhece bem os dois lados sabia que algo estava diferente. O público começou a notar a ausência de momentos juntas. Nada de vídeos divertidos, nada de almoços em família. Até os comentários começaram a soar mais frios. "Saudades de ver vocês duas rindo juntas", escreveu uma seguidora. "Será que aconteceu alguma coisa?", perguntou outra. O que ninguém sabia é que por trás das câmeras, Leonardo tentava apagar o incêndio antes que ele crescesse demais. Em uma noite de terça-feira, o cantor chamou as duas para conversar. O local escolhido foi a varanda da fazenda da família, um dos poucos lugares onde ele ainda encontrava paz. As luzes estavam baixas, o vento soprava leve, e o silêncio do interior contrastava com o barulho constante das redes sociais. Poliana chegou primeiro. Sentou-se em silêncio, com um olhar sereno, mas firme. Poucos minutos depois, Virgínia apareceu, visivelmente tensa,
com as mãos entrelaçadas e o semblante fechado. Leonardo respirou fundo antes de começar. Olha, eu não quero ser o juiz dessa história. Vocês duas sabem o quanto se respeitam e o quanto a família depende da harmonia de vocês. Mas esse silêncio está machucando todo mundo, inclusive quem ama vocês de fora. Virgínia abaixou o olhar. Poliana manteve-se calada, ouvindo com atenção. Leonardo continuou. A vida pública é difícil. Eu vivi isso antes da internet existir e sei o quanto cansa. Mas não dá para deixar que uma diferença de opinião vire um muro. Vocês são muito maiores que isso. As palavras foram ditas com um tom calmo, porém firme. Leonardo sabia que não adiantava forçar uma reconciliação. Era preciso deixá-las refletirem. Depois de alguns minutos de silêncio, foi Poliana quem falou primeiro. Eu nunca quis ofender a Virgínia. Só quis proteger. Às vezes, o que eu falo soa duro, mas vem de preocupação. Virgínia levantou o olhar. Eu sei. E talvez eu tenha reagido mal. Eu só me sinto pressionada o tempo todo. Como se cada passo meu tivesse que ser perfeito. Às vezes eu só queria ser compreendida, sabe? As duas se entreolharam por um instante. O silêncio dessa vez não era de tensão, mas de reconhecimento. Leonardo sorriu discretamente. Era o primeiro sinal de reconciliação. Mas, como toda a história da vida real, a cura não vem de um dia para o outro. Nos bastidores, assessores e amigos próximos perceberam que a relação ainda estava em reconstrução. A conversa na fazenda foi um começo, mas as feridas emocionais ainda precisavam de tempo. Poliana, acostumada a lidar com tudo com serenidade, decidiu dar espaço. Já Virgínia, mesmo tentando seguir normalmente, demonstrava um certo cansaço nas gravações. Em um dos stories que publicou dias depois, ela escreveu: "Nem sempre quem sorri está bem. Às vezes o sorriso é só o jeito mais educado de esconder a dor." Os fãs, atentos, entenderam a mensagem. Os portais de notícia começaram a repercutir. Virgínia publica mensagem misteriosa, após rumores de briga com Poliana Rocha. E, como era de se esperar, os comentários explodiram nas redes. Enquanto uns defendiam Virgínia, dizendo que ela sempre foi espontânea e verdadeira, outros saíam em defesa de Poliana, elogiando sua maturidade e postura. A internet, mais uma vez, transformava um momento íntimo em espetáculo público. Mas dentro da família, Leonardo se mantinha como o elo invisível que segurava tudo de pé. Ele sabia que não podia obrigar ninguém a se entender, mas podia criar oportunidades para o afeto florescer novamente. E foi isso que ele fez. Na semana seguinte, a família foi convidada para um almoço em Goiânia, promovido por amigos de longa data. Leonardo aceitou o convite e, sem avisar ninguém, pediu para Poliana e Virgínia o acompanharem. Quando as duas chegaram, perceberam que estariam lado a lado na mesma mesa. Por alguns instantes, o clima foi tenso. Mas logo o riso de Leonardo e o barulho do ambiente foram dissolvendo o desconforto. Durante o almoço, uma das convidadas comentou sobre o sucesso da família nas redes e sobre como o público admirava a união deles. Foi nesse momento que Poliana olhou para Virgínia e, num gesto espontâneo, segurou sua mão sobre a mesa. "O sucesso é bonito, mas o que a gente tem aqui é mais valioso", disse ela, com um sorriso sereno. Virgínia, emocionada, respondeu apenas: "Você tem razão. Às vezes a gente se perde tentando mostrar demais e esquece de viver o que realmente importa." A partir daquele dia, algo começou a mudar. As duas voltaram a trocar mensagens, ainda com certa cautela, mas com mais leveza. Leonardo, feliz com o clima mais tranquilo, comentou com os amigos: "Essas duas se amam mais do que admitem. Só precisavam lembrar disso." Os dias seguintes trouxeram uma calmaria rara. Virgínia retomou suas gravações com energia renovada, mas dessa vez com um toque diferente. Em vez de mostrar apenas o glamour, começou a compartilhar também momentos de vulnerabilidade, pausas, conversas sinceras e até desabafos sobre a pressão de ser uma figura pública. Poliana, por outro lado, passou a aparecer mais ao lado dela em eventos familiares, sempre com aquele olhar acolhedor de quem prefere a paz ao orgulho. Foi durante um jantar, algumas semanas depois, que o reencontro público entre as duas aconteceu. A família estava reunida para celebrar o aniversário de Leonardo e a imprensa, como sempre, estava presente. As câmeras capturaram o momento em que Virgínia e Poliana se abraçaram,
trocando sorrisos sinceros. O público que acompanhava tudo pelas redes foi a loucura. Elas voltaram. Família unida de novo, diziam os comentários. Mas o que pouca gente sabia é que aquele abraço foi mais do que um gesto para as câmeras. Nos bastidores, minutos antes da festa começar, Virgínia se aproximou de Poliana e disse, num tom suave, "Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu fui difícil." Poliana sorriu emocionada. "Família é isso, Virgínia. A gente pode discordar, mas o amor sempre fala mais alto." O resto da noite foi de celebração. Leonardo, visivelmente aliviado, brincava com todos enquanto Zé Felipe registrava cada momento. A festa foi um sucesso, e a imagem das duas juntas voltou a circular com força nas redes, reacendendo o carinho dos fãs. A repercussão foi imediata. Portais de notícia destacaram a reconciliação como um dos momentos mais emocionantes da família Fonseca nos últimos tempos. Os comentários nas redes eram de apoio e alegria. "Isso sim é maturidade", escreveu uma fã. "Todo mundo discute. O importante é saber perdoar", disse outra. Mas para além do que o público via, o que realmente marcou aquele episódio foi o aprendizado que ficou. Poliana percebeu que, por mais que quisesse proteger, cada geração tem seu próprio jeito de viver e se expressar. Virgínia, por sua vez, entendeu que nem toda crítica é um ataque. Às vezes, é só um gesto de cuidado disfarçado em palavras duras. Leonardo, em uma entrevista leve concedida semanas depois, foi questionado sobre a suposta tensão entre as duas. Ele apenas riu e respondeu, "Briga? Que nada. Aqui é tudo amor. Às vezes, um fala demais, o outro entende errado. E pronto, vira notícia. Mas no fim do dia a gente se senta para comer e rir de tudo isso. É assim que tem que ser." A resposta encerrou o assunto e a família seguiu em frente. Mas nos bastidores, aquele episódio se tornou uma lição silenciosa. Uma lembrança de que a fama pode amplificar qualquer faísca e que só o amor verdadeiro é capaz de apagar incêndios sem deixar cinzas. Alguns meses depois, Virgínia e Poliana participaram juntas de uma campanha publicitária sobre união e empatia. No vídeo, uma frase chamou a atenção de todos. "Família não é sobre pensar igual, é sobre continuar se amando mesmo quando pensa diferente." A gravação viralizou. Milhões de visualizações em poucas horas e comentários emocionados tomaram conta da internet. Muitos fãs disseram que se identificaram com a mensagem e que aquele gesto mostrava maturidade e verdade. Poliana repostou o vídeo com uma legenda simples: "O amor vence o orgulho. Sempre." Virgínia, por sua vez, comentou com um coração e um emoji de laço, simbolizando união. Foi o suficiente para selar, diante de todos, aquilo que o público mais esperava: a reconciliação definitiva. E assim, o que começou como um mal-entendido nos bastidores se transformou em um dos momentos mais sinceros e humanos da história da família Fonseca. Entre lágrimas, reflexões e reencontros, ficou a prova de que, mesmo sob os holofotes, os sentimentos verdadeiros ainda falam mais alto do que qualquer polêmica. Porque, no fim das contas, por trás da fama, ainda existem pessoas. Pessoas que erram, se magoam, se afastam, mas também se perdoam, se reencontram e aprendem. E é exatamente isso que faz o público continuar acompanhando essa família. Não a perfeição, mas a verdade.